Bem, agora nós estamos aqui no último vídeo da revista do terceiro trimestre. Esse é o último vídeo, efetivamente, porque é o vídeo 3 da lição 13. Então, o vídeo 3 da lição 13 é o último vídeo de comentários da revista Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, do terceiro trimestre de 2016, que fala sobre Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. Foi uma revista que foi comentada pelo bispo Manuel Ferreira. E uma coisa que é interessante, né, uma peculiaridade que eu não falei em nenhum dos vídeos, mas vou falar agora, essa lição é a lição de número 100. Essa revista, melhor dizendo, é a revista de número 100 da editora Betel. São 25 anos de editora Betel, né, começando o 26º ano, vamos dizer assim, e é a lição de número 100. Olha que coisa maravilhosa, né? Foi um detalhe que eu não falei em nenhum vídeo, estou falando agora, já que esse é o último vídeo. Se eu não falar agora, eu não vou falar mais. Então é isso aí, meu querido. Nós vamos agora para o terceiro vídeo da lição de número 13, encerrando, né, os nossos comentários aqui, a revista, acerca dessa revista maravilhosa. Esse trimestre foi fantástico, né? Nós comentamos o trimestre passado, que foi uma revista que eu comentei, falando acerca do fruto do Espírito Santo, e estamos comentando essa revista aqui do nosso bispo Manuel Ferreira. E também uma coisa interessante que durante todo esse comentário, essa revista, nós tivemos aqui a parceria da editora Betel. A editora Betel é parceira de primeira qualidade, e eu falo para você, olha, entra no site da editora Betel, adquire os produtos da editora Betel, porque a editora Betel, ela tem sido a nossa parceira, né? E aí a gente, quem sabe, pode dar continuidade nas outras revistas que seguirão depois dessa aqui, a partir agora do quarto trimestre, né? Então, faça isso. Adquira os produtos da editora Betel, entre em www.editorabetel.com.br ou então ligue para 0 operadora 21 3575 8900, né? Faça a sua ligação. Compre os produtos da editora Betel, tem muitos livros bons. Eu tenho, ó, você aproxima a imagem aí no teu computador, você vai ver aqui, ó, tudo livros da editora Betel, olha só. Esse aqui tem alguns de minha autoria, como Enfermidades da Alma, Vivendo o Fruto do Espírito, entendeu? Como tem o do bispo Manuel Ferreira, tá? E da professora aqui, ó, da doutora, da professora Cláudia Saab, né? Tem também aqui da irmã Cássia Santana, do pastor Alan dos Santos. São livros excepcionais e tem lá no catálogo. Isso aqui não é nada perto do catálogo. É importante você entrar no site, porque lá no catálogo, ó, muita coisa boa, tá legal? E é isso aí, você vai dar uma força para nós aqui, tá ok? Então vamos lá. Tópico 3. Tópico 3 da lição de número 13 do terceiro trimestre de 2016, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tópico 3 diz assim: a glória e exaltação do Rei. Olha só, nós vemos, irmãos, que o plano da salvação, ele foi projetado cabendo a Jesus passar pela morte, né? Então, olha só, já tem aqui um esquema. E uma coisa muito interessante, que o plano da salvação, Jesus fez parte dele, hein? Tava lá com o Pai. O princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, olha só. Então nós observamos que ele estava lá, né? Desde a fundação do mundo. E essa parte de Jesus, ele completou, né? E qual era a parte de Jesus? Morrer. E ele morrendo, o que ele fazia? Ele promovia a redenção, né? Que era o pagamento, né? Pagando um alto preço através da sua morte. E a partir daí, entraria o quê? Entraria em curso a segunda parte do plano, que era a ressurreição. Que quem ia fazer? Deus. Então, a parte de Jesus era morrer, para que o homem fosse redimido. E a parte de Deus era ressuscitar ele. Entendeu? Ó, tu morre que eu te ressuscito. Então, quando tu morrer, tu paga o preço. E eu, quando ressuscitar, dou a salvação para eles. Olha que coisa interessante, ó. Maravilhoso isso, né? Fica fácil de entender assim. Tópico 3.1 diz assim: o pilar da fé cristã. Irmãos, olha só. A ressurreição, ela é a base da doutrina da salvação. Entendeu? A base da salvação na doutrina cristã é a ressurreição. Não existe salvação se não houvesse. Não existiria salvação se não tivesse havido a ressurreição. A base da doutrina da salvação é a ressurreição. É importante isso.
ela é um fato garantido por diversas citações bíblicas. Como eu falei do sofrimento de Jesus no vídeo passado, que não foi uma história da carochinha, que não foi um romance, a mesma coisa é a ressurreição. A ressurreição não foi historinha não, irmão. Muita gente viu, existem várias citações bíblicas, várias referências bíblicas, muitas referências bíblicas, Mateus 12, 38 a 40, 27, 62, 63, Marcos 8, 31, Lucas 9, 22, irmão, tá assim, ó, de referência, lá em Atos dos Apóstolos, tem um monte de referência que afirmam, entendeu? Que a ressurreição aconteceu, entendeu? É um fato garantido, a ressurreição de Jesus é o maior evento registrado na história da humanidade, não é verdade? Porque não existe nada mais fantástico que a ressurreição de Jesus. Não existe nada disso, né? Os acontecimentos pós-ressurreição de Cristo, eles são claros, né? Eles são claros. E se dá pela presença de Cristo. E uma coisa muito interessante, que eles não só são claros, como eles são confirmados por diversas pessoas. Entendeu? E você vê que são acontecimentos que, poxa, várias pessoas viram Jesus. Comeram com Jesus, conversaram com Jesus, caminharam com Jesus. Lembra dos discípulos que estavam indo no caminho de Emaús? Caminharam, conversaram com Jesus, uma distância de 200 estádios, que fala a palavra de Deus. Que era a distância da cidade de Emaús para a cidade de Jerusalém. Então nós vemos que foi várias testemunhas, foram diversas testemunhas. Então nós observamos aqui que o cristianismo é a maior religião da terra. E isso se dá por quê? Isso se dá pela presença de Cristo em todos os locais onde o seu nome é invocado. Jesus está em todos os locais. E ele só está presente por quê? Porque ele está vivo. Ele está vivo. Então, irmão, a ressurreição é um fato. Só quem não reconhece isso é quem não tem uma comunhão constante com o Filho de Deus. Então, meus irmãos, é uma coisa muito interessante e a gente não pode abrir mão de pregar esta palavra. Jesus está vivo. Nós que temos a nossa fé, nós convivemos com Ele. O privilégio de ter o seu Mestre presente em todos os seus cultos só tem aquele que professa a sua fé na ressurreição do Filho de Deus. As outras religiões, elas não têm os seus fundadores, os seus criadores participando do culto com eles. Não tem nenhuma religião. Nenhuma religião pode dizer, não, o nosso fundador está aqui. Qual é? A única religião que afirma isso é a religião cristã. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, irmão. Coisa linda, maravilhosa, né? Então nós vemos que a ressurreição de Cristo é a prova de que Deus ficou satisfeito com tudo que Jesus fez durante a sua estadia aqui na terra, não é verdade? Até o momento que ele morreu. Então, tudo que Jesus fez, Jesus realizou milagres, Jesus ressuscitou morto, Jesus passou pelo sofrimento, Jesus morreu na cruz, e aí ele foi fazendo, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus direcionava. Olha, faz isso, faz assim, faça desse jeito e tal. O momento que ele foi tentado, que ele não negou Jesus, Satanás ali, jogando ali contra ele ali, se manteve ali, na sua posição, naquilo que Deus tinha falado para ele fazer, não é verdade? Aí o que faz? Deus fica satisfeito, e aí Deus cumpre a parte dele, né? Ao ressuscitar Jesus, Deus abriu os sepulcros para que ficasse provada a vitória de Jesus sobre a morte. A palavra de Deus diz isso, né? Que se abriu os sepulcros e várias pessoas foram vistas caminhando, né? A gente pode fazer um linkzinho com aquela descida de Jesus lá para pregar para os espíritos em prisão, não é verdade? E aí, tal, Jesus, né? Aqueles ali que foram as pessoas que provavelmente foram vistas ali com ele, por algum momento na sua trajetória aqui na passagem, né, dele depois da ressurreição para a eternidade, com o seu corpo glorificado, tá? Isso aqui não está na lição, mas é um adendozinho que eu estou colocando para você aqui, e cabe depois um videozinho para frente para a gente explicar melhor sobre isso aqui, tá? Mas já fica aqui uma pitadinha aqui a respeito disso aí, né? Então Deus abriu ali, né, os sepulcros para que as pessoas vissem
que Jesus venceu a morte, né? A maior alegria de sabermos que ele ressuscitou é que podemos dizer que ele vive, não é verdade, eternamente, e nós também viveremos eternamente. Essa é a maior alegria. Sabe qual é a maior alegria do crente, irmão? É ter a certeza da vida eterna. Tá? Então é isso aí. Por quê? Porque eu tenho certeza. Por que você tem certeza que você vai ter vida eterna? Porque Jesus ressuscitou, cara. É um fato. Jesus ressuscitou, ponto final. Ok? Essa é a resposta que você vai dar, tá ok? Tópico 3.2. A importância da ressurreição de Jesus. Irmão, olha só. Vou falar uma coisa. Jesus, ele não morreu para salvar ninguém, como alguns pregadores pregam. Jesus morreu para salvar o pecador, não. Jesus não morreu para salvar. Jesus morreu para perdoar os pecados. E ressuscitou para a salvação. Porque, irmão, a morte é um fato na vida de quem nasce. E Jesus, se nasceu em carne, de mulher, ele ia morrer. De um jeito ou de outro. Ah, não, peraí, mas o Elias não morreu, o Enoque não morreu, quem disse? Irmão, quem não está vivo é porque morreu. Entendeu? Ele desintegrou, o corpo sumiu. Mas que ele morreu, morreu. Ah, não, mas a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Não, e foi arrebatado. Só que essa parte física dele aqui, ó, ela ó, desapareceu. Ele não está nesse corpo, nem tampouco num corpo glorificado. Porque se Jesus é a primícia da ressurreição, como é que alguém que lá do Antigo Testamento podia ter um corpo glorificado antes de Jesus? Entenderam? Então, nós observamos aqui que Jesus, ele morreu para perdoar os pecados da humanidade e ressuscitou para a salvação da humanidade. Por quê? Porque a salvação é para aquele que crê na ressurreição. Olha o que Paulo fala no capítulo 15, na parte, no versículo 17 da primeira carta aos Coríntios. Olha o que ele diz. Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ponto. Então não adianta. Sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que eu estou ensinando aqui? E você que está ensinando na tua escola dominical, você que prega o evangelho, você faz isso. Sabe por quê? Porque você creu que Jesus ressuscitou. Porque você vai falar de quem? Vai falar de um Deus morto? Não. Você tem que falar de um Deus vivo. E esse mestre Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas ele é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E ele foi ressuscitado pelo Pai. Então a minha fé está fundamentada o quê? Na ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição não só nos garante vida eterna, como também vida em abundância, irmão. Olha que coisa interessante. O que é vida? O que é abundância? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, aquele que deixar pai e mãe, não sei o que, me seguir, eu darei 100 vezes mais, e ainda o quê? A vida eterna. Olha só, sabe o que quer dizer isso? Essas palavras de Jesus, aqui eu fiz uma miscelâneazinha aqui de versículos, mas você entendeu o que eu quis dizer? É abundância de vida. Abundância de vida são bens materiais. São bênçãos materiais. Então, irmão, não é uma coisa que está depois da morte, não. Você, quando aceita Jesus, você começa a ser abençoado a partir do momento que você aceita Jesus. A partir do momento que você crê na ressurreição de Cristo, as bênçãos começam a acontecer na tua vida. Primeiro as materiais e depois a espiritual, que é a vida eterna. Entendeu? Então é isso aí, tá ok? Tópico 3.2. A importância da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, após a morte de Jesus, nós observamos aqui que ele o quê? Ele teve a sua ressurreição garantida pelo Pai. Tá ok? Nós estamos aqui no tópico 3.2. Tá legal? A morte de Jesus, que era o plano de salvação, ela segue o seu curso. Jesus morreu, o plano não acabou, não. Ela continua. O curso que em direção ao quê? À ressurreição. Então, este ato no plano de Deus é o quê? É indispensável. Por quê? Porque se não houvesse ocorrido a ressurreição, o cristianismo seria mais uma entre muitas religiões. Muitas religiões que tem aí tantas outras e tantas outras e tantas outras. Não é verdade? Então nós vemos que sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião sem sentido. Não é verdade? Vazia, sem esperança. Entendeu? Então nós vemos que a ressurreição é a clara declaração de que Jesus venceu a morte, garantindo assim a vida eterna para todo aquele que dele crê. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você.
Eu gosto muito de um texto, a palavra de Deus lá no capítulo 10 da Epístola aos Romanos, né? Que diz assim, que se o teu coração crer e que a tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo ou serás salvo. Essa é primordial para nós, né? Se com teu coração crer, tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você entendeu aqui, né? Acho que fecha isso aí. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, o cristianismo seria uma religião como outra qualquer. Tá ok? Tópico 3.3, terminando já. Ó, que pena, né? Vamos terminar a lição. Tópico 3.3, um brado de amor. A ressurreição é a maior prova de que o amor de Jesus pela humanidade foi algo sobrenatural. Por quê, meu irmão? Porque o seu amor foi o motivo pelo qual ele aceitou morrer para perdoar os pecados da humanidade. Deus amou de tal maneira, né, o mundo, né, que entregou o seu filho, mas Jesus também amou esse mundo, que aceitou morrer. É que não adiantava Deus amar e mandar Jesus vir se Jesus não tivesse assimilado esse amor. Então, Jesus ter assimilado esse amor foi fundamental para que a humanidade alcançasse a salvação. Só o amor de Jesus pôde levá-lo a morrer por causa de nós, irmãos. Só o amor. E morrendo, ele pôde então ser ressuscitado por Deus para que nós pudéssemos ter garantida a nossa salvação. Então, olha só que coisa interessante. Ele teve que amar para aceitar morrer, porque para ele ser ressuscitado, ele tinha que morrer. Porque se ele não morresse, não havia ressurreição. Se não houvesse ressurreição, não havia salvação. A morte não o derrotou. E por isso nós podemos desfrutar da vida. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Glória a Deus, Jesus venceu a morte, meus irmãos. Então, irmãos, é bom que fique bem claro que só Jesus pode afirmar o seu poder sobre a morte. Só Ele. Ele diz uma coisa mesmo interessante. Ele diz, olha, eu vou morrer e vou retornar. Eu posso dar a minha vida e tomá-la de volta. Olha que coisa interessante as palavras de Jesus. Só Jesus podia falar isso. Quem mais podia falar isso? Eu? De jeito nenhum. Você? Com certeza também não. Nenhum homem. Porque qualquer homem que tentasse afirmar isso, ele seria visto como louco, como maluco. Por quê? Porque ele não tem condição de fazer isso. Porque o único que venceu a morte é o único que pode declarar o seu controle sobre a vida e sobre a morte. Só Ele, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero que você tenha gostado dos nossos comentários. Faz um teu comentário aí, coloca aí, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Passa para frente, fala do Evangelho Claro, esse nosso canal, divulga o conteúdo do nosso canal. E não esqueça, entre no site da Editora Betel, lá no www.editorabetel.com.br. Lá você tem um catálogo com diversos produtos e você, sendo um cliente, não é verdade, da Editora Betel, você também vai estar ajudando o nosso canal, porque a Editora Betel é uma parceira nossa. Nos comentários da revista da Escola Dominical. Estamos encerrando aqui o terceiro trimestre. Eu espero que você tenha gostado dos comentários, ok? Então divulga aí o nosso canal e fique conosco aqui no Evangelho Claro. O Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.